Deus, boa noite, a paz do Senhor para todos vocês. Tem alguém feliz hoje aqui? Podem tomar os vossos assentos, sintam-se à vontade. É uma alegria retornar a esta igreja tão querida. Minha gratidão a Deus por esta oportunidade. Quero aqui também expressar minha gratidão ao pastor Leonardo, que é um querido, um amigo, a sua esposa, a pastora Cassi, toda essa família, apóstolo Abraão, prazer em revê-lo, não somente a você, mas como toda a sua casa, pastor David, muitos amigos, Rafa, Isa, feliz em revê-los, é uma alegria. Liz, fazendo hoje aniversário, muito feliz em estar celebrando a Deus com vocês. Tem alguém que está desejando ouvir a palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela no livro do Gênesis. O técnico do som está onde? Está aqui? Se conseguir dar um pouco mais de retorno aqui, eu faço um pix para vocês depois da vigília, hein? Eles gostaram, hein? Gênesis. Hoje é o terceiro Liberta Brasil, né? E se não me falha a memória, é a minha quarta ministração aqui nesta igreja. E também teve lá no ginásio da Portuguesa, também. A primeira vez que eu ministrei aqui no Liberta Brasil, eu ministrei uma mensagem sobre a criação. E hoje eu quero trazer uma outra perspectiva sobre este mesmo assunto. Gênesis capítulo 1. Ou melhor, vamos ler o capítulo 2. Alguém aqui sabe o nome da casa ou do ambiente que Adão e Eva moravam? Jardim? Jardim? Olha que interessante, pastor Leonardo. Eu fiz a pergunta e a resposta foi praticamente unânime. Jardim? Mas olha o que está escrito em Gênesis, capítulo 2. Coloca, por favor, o capítulo 2, versículo 7. Como que é o nome de quem está operando o LED? Márcio. Cadê o Márcio? Está onde? Márcio, pede para a galera, enquanto eu for mencionando e colocando, se vocês forem rápidos, eu também faço um pix para vocês depois da vigília, hein? O Márcio gostou. Gênesis capítulo 2, verso 7. Pastora Cassi, todos responderam que o ambiente que Adão e Eva moravam era jardim? E vocês estão me respondendo jardim do Éden, mas olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, 7. Vou diminuir a oferta, hein? Eu vou lendo aqui enquanto eles vão colocando ali. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Agora, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha que interessante. Gênesis 2, 8. Agora eu estou. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Confiram aqui para vocês perceberem. E plantou o Senhor Deus um jardim aonde? Então, nunca foi jardim do Éden como vocês me falaram. O jardim não é do Éden. É um jardim no Éden. Por que não é jardim do Éden? Porque o Éden nunca foi daqui. O Éden nunca foi daqui. Existia
um fruto no paraíso que Deus falou para o homem não acessar, o fruto da árvore do conhecimento. E muitas pessoas dizem que o fruto que Adão comeu, quando ele pecou, foi uma maçã. Quem aqui já ouviu que Adão comeu uma maçã no paraíso? Só que não está na Bíblia que era uma maçã, só que existe essa ideia de que o fruto proibido era uma maçã. E por isso, olha que interessante, pastor Léo, por isso que existe uma ideia que Steve Jobs colocou o logo da Apple fazendo alusão à queda no Éden. Vocês podem perceber que o logo da Apple é uma maçã mordida. E existe uma ideia que diz que Steve Jobs estava fazendo uma alusão ao fruto do conhecimento que o homem acessou. E essa maçã mordida, Rafa, como o logo da Apple, é uma alusão. Agora o homem acessou o mesmo nível de conhecimento de Deus. Então, esse foi o fruto que o homem acessou no paraíso, fruto da árvore do conhecimento. Mas existia um outro fruto, pastor Acassi, que Deus não queria que o homem acessasse após a queda, o fruto da árvore da vida. E vocês vão perceber que o Éden nunca foi daqui. Coloca, por favor, Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Olha o que está escrito em Apocalipse 2, 7. Agora eles querem oferta. Olha o que está escrito em Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer ou ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de comer. De qual árvore? De qual árvore? E aonde essa árvore se encontra? No meio do paraíso de Deus. Agora olha que interessante. A mesma árvore que estava na casa de Adão, que Deus não deixou o homem acessar, ela está reservada para a igreja no céu. Esse Éden nunca foi daqui, essa árvore nunca foi daqui. Por isso que não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Agora olha que interessante, por que Deus não quis... Pastor Leonardo, isso aqui daria para escrever um livro. Samuel, vamos começar a pregação? Vamos ver por que Deus não queria que o homem acessasse o fruto da vida? Coloca, por favor, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo de número 22. Lê para a gente. Gênesis 3, 22. O homem já tinha pecado. Já tinha acessado o fruto do conhecimento. Agora, lê o versículo 22 do capítulo 3. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Espera aí. Eis que o homem se tornou como eu ou como um de nós? Um de nós. Com quem Deus está conversando ali? Versículo de número 22. Então disse Deus, com a Trindade. Você é muito rápido. Amém. Não existe a palavra trindade na Bíblia. Você não encontra essa palavra. Só que perceba que aqui Deus está tendo um diálogo. Eis que o homem se tornou como um de nós, Rafa. Então, nesses pormenores, você percebe que a trindade ela é revelada. Não são três deuses, é um Deus que se revela na trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. Aqui eles estão conversando. Eis que o homem se tornou como um de nós. Acessou um nível de conhecimento. Continua o texto. Conhecedor do bem e do mal. Léo, olha isso aqui. Não tem no Google. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Espera aí. O homem comeu o fruto do conhecimento. Sim. Deus não permitiu o homem comer o fruto da árvore da vida. Sim. Por que Deus não queria que o homem acessasse o fruto da árvore da vida? Senão ele viveria eternamente aprisionado no pecado. Você é muito inteligente, cara. Glória a Deus. Olha, tem pessoas que falam, Deus não deixou o homem comer o fruto da árvore da vida, porque Deus não queria que o homem vivesse eternamente.
Só que, na verdade, não é Deus não querendo que o homem viva eternamente. É Deus não querendo que o homem viva eternamente, é uma condição de caído. Pegou, pastor Samuel? O problema não é viver eternamente, o problema é viver eternamente caído. Então, para privar o homem de uma eterna queda, apóstolo Abraão, Deus não deixou o homem acessar o fruto da árvore da vida. Às vezes, Deus te priva de algumas coisas que você está querendo. E você não entende. Talvez Adão aqui não está entendendo por que Deus não está deixando ele acessar o fruto da árvore da vida. Espera aí, por que Deus não quer que eu coma desse fruto? Mas na verdade é Deus livrando o homem de uma queda eterna. E eu vou provar, pastor Samuel, porque tem gente que ainda diz, mas peraí, o pastor está falando que o Éden nunca foi daqui. E eu vou provar. Adão não foi o primeiro ser a habitar no Éden. Sabia disso? Estou aprendendo agora. O homem não foi o primeiro ser a habitar no Éden. Lê, por favor, Ezequiel 28. Ezequiel 28, verso 13. Pastor Léo, Ezequiel 28 é uma profecia de duplo sentido, para o rei Tiro, mas ao mesmo tempo faz alusão a Lúcifer. E eu vou provar o porquê que essa profecia não é apenas para o rei Tiro. Lê o verso 13. Estiveste no Éden, jardim de Deus. O rei Tiro nunca esteve no Éden. Então é uma profecia de duplo sentido. Continua. E de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Olha que interessante, o homem não foi o primeiro ser a habitar no Éden. Lúcifer habitou no Éden antes do homem. E olha o que esse versículo diz. No dia em que Lúcifer foi criado, Deus criou a música dentro de Lúcifer. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fostes criado, foram preparados. Alguém aqui já ouviu falar que Lúcifer era o líder do ministério de louvor no céu? Quem já ouviu falar isso? Da onde que vem essa ideia de que Lúcifer era o líder do ministério de louvor, Serginho? Desse verso. Porque no dia em que Deus criou Lúcifer, Deus colocou a música dentro dele. É por isso que o diabo sabe o poder que a música tem. Porque a música foi criada no dia em que Deus criou Lúcifer. O diabo sabe a influência que a música tem no comportamento humano. Quando, Serginho, cadê o baterista? Está aí? Eu preciso que ele seja rápido. Hein? Quando Lúcifer falava, não saía palavras da boca dele. Quando Lúcifer falava, saía som da boca dele, guitarra. Som saía de dentro de Lúcifer. O diabo sabe o poder que a música tem. É por isso que quando o diabo quer derrubar uma nação, o diabo contamina a música. Porque tudo que você canta, você atrai. Meu Deus, é verdade. Eu preciso que você diga isso para no mínimo 3 pessoas. Tudo que você canta, você atrai. Isso foi comprovado de forma científica. Cadê o baterista? Chegou? Batera, let's go. Tudo que o homem canta, o homem atrai. A música influencia, pastor Leonardo, diretamente no comportamento humano. Isso foi comprovado de forma científica. Pastora Cássia, na Europa, colocavam som de Beethoven para os colaboradores
trabalharem, perceberam que ao som de Beethoven eles produziam muito mais do que sem música. Você já percebeu que quando você vai treinar na academia, você coloca uma música e aquela música que você ouve gera dopamina em você e te estimula a treinar com mais inspiração, com mais disposição, porque a música influencia o seu comportamento. Tudo que você canta, você atrai. Quando você vai num restaurante chique, você percebe que tem uma música. Quando você vai numa loja de grife, tem uma música. Quanto mais chique a loja, mais intencional é a música. E aquela música que você ouve na loja é uma música intencional, para você esquecer da fatura e só comprar. Então tudo é muito intencional. Tudo, pastor Samuel, tudo que o homem canta, ele atrai. Quando você canta uma música de sofrência, você começa a chorar sozinho, do nada. Quando você canta um rap, você fica revoltado com a polícia. E aí o ladrão é o certo e a polícia é errada, porque você atrai aquilo que você canta. Quando você canta, nós vai descer. Quando você vê, está lá em descer, perdido, fazendo um monte de loucura. Porque tudo que o homem canta, ele... Então não é uma questão de poder ou não poder. A questão é o que você está querendo atrair para você. Pastor Samuel, tudo que o homem canta, ele atrai. Se o homem canta uma música de sofrência, ele começa a chorar sozinho. Se ele canta um rap, fica revoltado socialmente falando. Quando o homem canta louvores, o que ele atrai? A presença do Espírito Santo. Agora você está entendendo por que você não pode ouvir qualquer tipo de música? Falar para quem está do seu lado, não é sobre poder ou não poder. É sobre o que você está querendo atrair para você. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele é glória, a ele é glória, a ele é glória. Serginho, vamos ouvir a igreja. A ele a glória. Só a igreja para tremer São Gonçalo. Pastor Samuel, você pediu para alguém levantar? Senhor, não senhor. Eu pedi para alguém levantar? Não, senhor. E por que eles estão levantando? Porque o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Eles atraíram a presença de Deus. Senta, gente, senta. Quando você estiver no seu carro ouvindo uma música, lembra dessa pregação. Isso que eu estou ouvindo, o que vai atrair para a minha vida? Quando você estiver na sua casa ouvindo uma música, lembra dessa pregação. O que isso vai atrair para a minha vida? Então não é sobre ser ou não pecado, é sobre aquilo que você quer atrair. Agora, pastor Samuel, vamos ver o que fez Lúcifer se tornar Satanás? Isaías capítulo 14, versículo 12. Lê para a gente. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que delitavas as nações
E tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Olha o sonho do diabo, pastor Léo. Continua. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante Rafa, ao Altíssimo. O sonho de Lúcifer era ser a semelhança do Altíssimo. Deus olhou para ele e disse: você nunca foi, não é e jamais será. Se ele não pegar, a gente vai pular lá. Qual era o sonho do diabo? Ser semelhante a Deus. Deus disse: você nunca foi, não é e jamais será. Agora o que eu não dei para você, eu vou dar para o homem. Lê por favor Gênesis capítulo 1, versículo de número, aleluia, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eles não ouviram, lê de novo, pastor Samuel. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lê pela terceira vez. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Peraí, qual que era o sonho do diabo? Ser semelhante a Deus. Deus deixou o diabo ter a semelhança Não dele? deixou. Deus estava dizendo: Lúcifer, o teu sonho era ser a minha semelhança, mas você nunca foi, não é e jamais será. Agora aquilo que eu não te dei, eu vou dar para o homem. O homem será a coroa da minha criação. Ele vai carregar a minha imagem, a minha semelhança. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa madrugada, mas agora você está entendendo por que o diabo tem tanta raiva de você, porque você carrega aquilo que ele sempre quis ter, mas não tem. Aleluia. Eu preciso que você bata na mão de no mínimo 3 pessoas e fala para elas assim: agora você está entendendo por que o diabo tem tanta raiva de você? É porque você é a cara de Deus. Fala para quem está do seu lado: você é a cara de Deus. Enquanto você não pegar, eu não vou parar. Você é a cara de Deus. Você carrega aquilo que nenhum outro ser no universo carrega. Eu vou repetir mais uma vez: no meio de mais de 7 bilhões de habitantes nessa terra, não existe ninguém que carrega a mesma digital que você carrega. Então para de chorar pelos cantos da vida, porque você não é vítima. Levanta a sua cabeça, porque você é a coroa da criação de Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu preciso é imaginar. Por que, Serginho? A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez e fizer não mudou em mim. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Você é precioso. Eles levantaram de novo.
Vamos. Pastor Marco Feliciano, nós carregamos a imagem e a semelhança de Deus. Apóstolo Abraão, senta, senão vai acabar a pregação. Quando um pregador vê o pastor presidente de pé, ele fica inspirado. Vamos para o começo de tudo. Lê Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Céus e terra. Então Deus não começou embaixo? Não. Peraí. Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Céus e terra. Então Deus não começou embaixo? Não. Pastor Samuel, por que Deus não começou embaixo? Porque a prioridade é sempre as coisas de cima. Deus não começa nada aqui. Estou começando a arrepiar. Meu Deus. Tudo que Deus faz não começa aqui. Lembra o tabernáculo que Moisés construiu no deserto? Você sabia que ele não era o original? O tabernáculo que Moisés construiu aqui era uma réplica de um que já existia no céu. Porque Deus não começa nada aqui. Por isso que quando Jesus foi nos dar o modelo da oração do Pai Nosso, Ele disse, quando vocês forem orar, orem assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como é dos céus. No céu. Quando Jesus foi para a cruz, Ele disse uma frase que no grego é tetelestai, em português está consumado. Você lembra o que aconteceu no templo quando Jesus bradou tetelestai na cruz? O véu se rasgou. Como que o véu se rasgou? De cima para baixo. Por que o véu não se rasgou de baixo para o alto? Posso responder? Claro. Porque o homem nunca seria capaz de fazer isso. Só a mão de Deus para fazer isso de cima para baixo. É ação e força divina. Peraí. Então você está dizendo que o véu se rasgou de alto a baixo porque não foi o homem que rasgou? Não. Quem rasgou o véu? Deus. A salvação não é uma obra do homem para Deus. A salvação é uma obra de Deus para o homem. Religião é o homem tentando construir uma escada da terra para encontrar Deus no céu. Evangelho é Deus descendo do céu através da cruz para salvar o homem na terra. Alguém já pegou? Você não foi salvo pelo que você fez. Você foi salvo pelo que Ele fez. Deus criou a terra e os céus, ou os céus e a terra? Céus e terra. Por isso que Jesus falou em Mateus 6,33: busquem primeiramente o reino de Deus, o reino dos céus. Porque quando o homem entende que a priori de Deus são as coisas do alto, ele não vai precisar se preocupar com as de baixo, porque estas nos serão acrescentadas. Eu tenho um conselho para você em 2025: viva 2025 priorizando as coisas do alto. Peraí. A primeira vez que Deus falou, versículo 3, lê pra gente. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Peraí, lê de novo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que Deus disse? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Você já ouviu falar dessa luz? Sim, já. A luz do sol. Só que essa luz não pode ser a luz do sol. Qual é, pastor? É a de calor? Eu entendi ele falando, tá de calor, tá de calor. Eu não entendi essa parte. Você tá no Rio, em São Gonçalo, tá de calor? Eu sempre ouvi falar que essa luz é a luz do sol. Como você está falando que não é a luz do sol? É porque Deus só criou o sol no quarto dia da criação. Deus só criou o sol e a lua no verso 14. Então essa luz que Deus disse haja no primeiro dia não pode ser a luz do sol, porque o sol não existia ainda ali. Como é o seu nome? Getúlio, entre nós dois. Getúlio, se essa luz que Deus disse haja no primeiro dia da criação, Getúlio, não pode ser a luz do sol, porque o sol não existia ali, que luz é essa, Getúlio? Você lembra quando Saulo estava no caminho de Damasco? O que apareceu para Saulo no caminho de Damasco? Um resplendor de luz do céu.
É a mesma luz que Deus está dizendo no verso 3. É a luz que encontrou Saulo no caminho de Damasco. Não é a luz do sol, Getúlio. É a luz que emana de Deus. É Deus se revelando. No original, é Deus falando, manifeste-se. A luz que emana dele, Getúlio, aparece. Apocalipse capítulo 21. Lê pra gente, por favor, Apocalipse 21, verso 14. Ou melhor, verso 11. 21, 11. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha a glória de Deus e a sua luz. Pegou? Por isso que o salmista diz que para Deus dia e noite tudo é a mesma coisa. Se você acertar, eu te faço uma oferta. Por que para Deus dia e noite são a mesma coisa? Porque ele está fora do tempo. Tá. Mas vamos lá. Por que para Deus dia e noite tudo é a mesma coisa? Porque ele é a luz dos homens. Teve ajuda dos universitários ali. É verdade. O pastor David Lacerda que falou. Como Deus é a própria luz, aonde ele se manifesta, Getúlio, não existe trevas. Porque as trevas é apenas a ausência da luz. É por isso que aonde Deus chega, não existe espaço para as trevas. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. A mesma luz que encontrou Saulo no caminho de Damasco é a luz que vai salvar a tua família. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Peraí. Getúlio. Gente, senta pra gente. Getúlio, senta. Serginho, vamos ver se você está ligado. Deus falou, haja o quê? Luz. Responde alto. Luz. Quero ver firmeza. Luz. Antes de Deus revelar a luz, a terra sabia que estava em trevas? Não. Por que a terra não sabia que estava em trevas antes de Deus revelar a luz, Serginho? Porque Deus ainda não tinha se manifestado sobre a terra. Você é muito inteligente, cara. Repete. Porque Deus ainda não tinha se manifestado sobre a terra. Fala mais uma vez. Fala mais uma vez. Porque Deus ainda não havia se manifestado sobre a terra. Léo, como que a terra ia saber que estava vivendo em trevas se ela não tinha referência de luz? Uau. Paulinho, pegou? Tem muita gente que está vivendo em trevas sem saber, porque nunca tiveram uma experiência com a luz. Tem gente que está cheirando cocaína agora, fumando um baseado, vivendo muito louco. Só que para essas pessoas, elas estão vivendo um padrão ok. Por quê? Porque elas nunca experimentaram a luz. Então, se você não é referência de luz, não julgue quem está em trevas. A terra não sabia que estava em trevas, porque ela não conhecia a luz. Só que agora, Getúlio, Deus está revelando a luz para a terra. Agora lê o versículo 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie. Paulinho, let's go. Paulinho, come here. Vê com quem Deus está falando lá. Estava com saudade. 11, verso 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente. Peraí, Paulinho, com quem Deus está falando no verso 11? Com a terra. Uau! Você está falando que a voz de Deus é tão poderosa que quando Ele fala, a terra tem que obedecer. Vê o que Deus mandou a terra fazer, Paulinho, no 11. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Pastor Marco Feliciano, se ele não pegar, acabou.
Paulinho, Deus falou haja plantas, ou Deus está mandando a terra produzir as plantas? A terra produzir. Por que Deus não falou haja plantas? Porque Deus deu capacidade Para quem? para a terra produzir. Repete. Deus não disse haja plantas, mas Ele deu capacidade à terra para que ela produzisse as plantas. Então você está dizendo que Deus nunca vai falar haja para aquilo que Ele já deu capacidade para nós produzir? Pegou, Getúlio? O Getúlio pegou. Paulinho, eu vou perguntar de novo. Deus falou haja plantas, ou Deus mandou a terra produzir as plantas? Mandou a terra produzir. Você acha que Deus mandaria a terra produzir algo que ela não fosse capaz? Não. Porque Deus nunca vai te dar uma ordem que você não seja capaz de executar. Paulinho, quem criou a terra? Deus. Quem criou a terra? Deus. Então você está dizendo que quando Deus criou a terra, Deus potencializou ela para produzir? Sim. Só que ela não sabia o que ela carregava. Mas chegou a hora de Deus ativar ela para ela cumprir o propósito dela. Tem gente aqui que está pensando que veio só para mais um culto, mas essa é a madrugada de ativação profética. Tem gente na galeria que já pegou. Se eu tivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus está te ativando nessa noite. Tem gente pegando aqui. Deus está te ativando nessa noite para você produzir o que você nunca produziu. Eu preciso que você bata na mão de no mínimo 3 pessoas e fala para ela: se prepare para produzir coisas extraordinárias. Se prepare para produzir coisas extraordinárias. Pastor Amós, se prepare para produzir coisas extraordinárias. Getúlio, se prepare para produzir o que você nunca produziu. Você acha que já produziu muito, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu estou te ativando para você produzir o que você nunca imaginou que seria capaz de produzir. Sabe por que Deus te conectou com o Léo? Porque o Léo é um agente de Deus para ativar o potencial que Deus já colocou dentro de você. A partir de 2025, Deus está ativando uma área da tua vida que você nunca imaginou que seria ativada. Deus me usa nessa noite para te dizer: se prepare para fazer coisas novas serem produzidas. Eu te capacitei, diz o Senhor. Haverá um tempo de expansão. O crescimento será exponencial. O que você acha que é o teto, Deus está dizendo, é apenas o piso do que eu tenho para você. Deus está te ativando nessa madrugada para produzir uma coisa extraordinária. Quem tem fé para receber, aproveita para adorar. Deus está te ativando hoje para descobrir o que existe dentro de você. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu e vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu e vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, terra, clama.
Paulinho, você pediu para levantarem? Não. Gente, senta, senão vai virar vigília mesmo. Guita, consegue fazer o choro da baleia? Eu amo guitarra. Isso. A terra que Deus mandou produzir no verso 11. Getúlio, é a mesma que estava sem forma e vazia no verso 2. Léo, a terra é a mesma. No 2 está sem forma e vazia. E no 11 está produzindo. Qual a diferença do verso 2 para o 11? Se a terra é a mesma. Getúlio, a diferença é que no 2 ela não tem forma. No 11 ela tem uma palavra. Não interessa como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui vivendo um versículo 2. Só que você vai sair daqui com uma palavra de Deus para a sua vida. E você não precisa de muita coisa para viver um novo nível, para alcançar um novo nível. Você só precisa de uma palavra liberada da boca de Deus. Se tiver alguém aqui disponível para receber uma palavra, receba. Está chegando um tempo de versículo 11 na tua vida. Está chegando um tempo de virada na sua vida. Gente, senta, gente. Léo, Getúlio, agora você está entendendo porque quando Deus foi formar o homem, Deus não usou o pó do ouro? Isso é a palavra que faz. Getúlio, entre o ouro, a prata e o bronze e a terra, qual você prefere? Ó, você, eu te apresento ouro, prata, bronze e terra. Qual dessas matérias você escolheria? Eu escolheria a terra. Você já está vivendo por fé mesmo, cara? Ele já pegou, o Getúlio é muito águia. Paulinho, entre ouro, prata e bronze e terra, o que você escolheria? Seja sincero. Eu, ouro. Hã? Ouro. Ele não está por fé ainda, Getúlio. Tô não. Mas ele vai pegar teu nível. Paulinho, mas por que quando Deus foi formar o homem, Deus não usou o pó do ouro, o pó da prata, nem o pó do bronze? Se os três valem mais do que a terra. Meu Deus. Por quê, pastor? Não, eu que te perguntei. Não sei, varão. Porque nem o ouro, nem a prata e nem o bronze tem poder de produtividade. Alice pegou. Deus mandou quem produzir as plantas? A terra. O ouro? Não. A prata? Não. O bronze? Não. Quem Deus mandou produzir as plantas? A terra. Pegou? Peguei. Quando Deus criou a terra, Deus criou ela com capacidade de produção. Aí quando Deus formou o homem através do pó da terra, Deus estava dando uma mensagem para Adão: eu não te criei para ser um parasita, eu te criei para produzir para a minha glória. Eu não sei se você está entendendo, mas se o diabo achou que você ia ficar parado, o diabo se enganou. Deus nessa madrugada está te ativando para você voltar a produzir. Vamos acabar. Aqui dá para você fazer uma música. Você fez uma canção romântica, né? Vai se encaixar com a música que você fez, Paulinho, se liga. Aqui a gente não pode passar. Lê o verso 16. Léo, depois você faz essa pregação. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: Ó, Getúlio. de toda a árvore do jardim comerás livremente. Paulinho, o que Deus falou ao homem? Lê de novo. De toda a árvore do jardim
comerás livremente. De algumas? De todas. De metade? Todas. Pastor Marco, Deus deu uma ordem a Adão: desfrute do jardim livremente. Aí aparece a serpente e diz: ainda falta uma árvore. Pegou, Paulinho? Deus mandou o homem comer um pouquinho no jardim? Livremente. De algumas árvores? Livremente, todas. De toda árvore. Mas aí o diabo quer derrubar o homem. Você pegou? Sim. Sempre que o diabo for derrubar alguém, o diabo vai apresentar uma falta. Deus falou: Adão, o paraíso é seu, desfrute. Aí o diabo aparece e diz: ainda falta uma árvore. Quando você olha para o que falta, você despreza o que você tem. E tudo que você não reconhece, você perde. Tem gente aqui que está trocando o paraíso que Deus deu por causa de uma árvore que falta. Mas vamos continuar, Léo, e finalizamos. O homem trocou o paraíso por causa de uma árvore que faltava. Versículo capítulo de número 2, versículo de número 18. Lê pra gente. E disse o Senhor Deus: Cássio. não é bom que o homem esteja só. Espera aí, Adão está falando que está se sentindo sozinho? Não. Quem está falando que não é bom que o homem esteja só? Deus. O homem nunca falou que estava se sentindo só. Não. Porque a comunhão era plena entre Deus e o homem e Deus. Pegou? Adão não é um carentão no Éden. Porque no Éden não existe lugar para carência. Deus não deu Eva para o homem porque o homem era um ser carente, incompleto. Então, se você está querendo se relacionar por causa da sua carência, tome cuidado. Porque um ponto de partida para um relacionamento saudável não pode ser a carência. Se você não se resolveu ainda na vida, se encontre em Deus para não estragar a vida dos outros. Continua, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão. Peraí. Pastor Léo, o que isso tem a ver com o que Deus tinha dito? Nenhum Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Aí agora, Deus está formando todo o animal do campo e levando Adão para ver. O que isso tem a ver, Paulinho, com o que Deus tinha dito? Nada. Mas olha que interessante. Deus levou Adão para colocar nome nos animais. Leu 20 e nós finalizamos aqui. Léo, ajuda a gente. E Adão pôs os nomes a todo gado e todas as aves dos céus e a todo animal do campo. Mas Adão para foi... o homem... Eu não vou te fazer pergunta difícil. Não vem não. Adão foi colocando nome nos bichos. Paulinho. Continua esse verso. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Espera aí. Como que está escrito aqui, Getúlio, que para o homem não se achava uma ajudadora idônea? Como, pastor? Porque Adão procurou. Quando ele viu os animais, Sérgio, Adão viu o leão com a leoa. Ele viu que para cada animal existia alguém para complementar. Aí ele começou a visualizar aquilo. Aí olha o que está escrito: mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Por que não se achava? Porque o homem procurou. Como é o seu nome? Você que está de óculos? É Ângelo.
Só que Adão está vendo lá o cavalo com a égua. Aí ele olha para a égua e diz: não combina comigo. Ele olha para a anta. Vocês estão rindo, mas é. Adão olha para a anta e diz: opa, isso aí não combina comigo. Quando Adão reconhece o que merece, ele está preparado para receber o que Deus tem. Pegou? Sabe por que tem gente aqui que não está recebendo o que Deus tem? Porque está aceitando tudo que aparece na vida. Olha o que está escrito: mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. É Adão procurando, entendendo: a égua não combina comigo, a vaca não combina comigo. Você precisa reconhecer o que Deus tem, porque senão você vai acabar aceitando qualquer coisa que aparecer no teu caminho. Aí qualquer anta que aparece no teu caminho, você aceita. Quando Adão... Léo, lê aqui pra gente. Versículo de número 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Esta agora é osso do meu osso. É Adão falando: opa, agora isso sim combina comigo. Então Adão reconhece o que ele merece. E por isso Deus deu para ele o que ele merecia. Então eu preciso ter essa sensibilidade, porque senão eu vou acabar abraçando muita coisa que não combina com o meu propósito. E tem muita gente vivendo isso, aceitando tudo que aparece na vida, e aí não desfruta do que Deus tem. Mas eu quero finalizar essa pregação liberando uma palavra profética. Você vai sair daqui preparado para viver o que Deus tem na plenitude. Chega de aceitar as migalhas. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Deus está preenchendo a lacuna da sua alma, a carência que está fazendo você tomar decisões precipitadas. A partir de hoje o diabo não te engana mais. Deus está te preparando nessa madrugada para você viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E quem tem fé para isso, eu quero que faça muito barulho. Quero aproveitar esse momento também para chamar alguém que está aqui para estar louvando a Deus conosco. Alguém, pastor Raik, que fez aniversário e poderia estar fazendo festa, poderia estar com os amigos, e mesmo fazendo aniversário, completando o ano, escolheu estar aqui conosco no Liberta Brasil. Ela que foi apresentada pelo Senhor ao Brasil e apareceu no programa de televisão do Raul Gil, e nós vimos para ver o impacto que ela causava quando louvava. Veio com a sua família e com a equipe. Quem me apresentou foi minha esposa. Osso do meu osso, carne da minha carne. E está aqui conosco para louvar com muita unção. Quero aproveitar nessa oportunidade aqui para chamar a Liz. Enquanto a Liz estiver louvando, no aniversário dela, enquanto ela estiver louvando, vai acontecer algo sobrenatural aqui. O homem caiu. Lê o versículo 8, ele já está caído. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que fez o homem se esconder? Como o homem percebeu que Deus estava chegando no jardim? Porque ele ficou tímido, com vergonha, porque descobriu que ele estava nu. Ele descobriu que ele estava nu. Mas qual foi a referência que ele teve para entender que Deus chegou? Versículo 10. E ele disse:
ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava... Pastor Marco, o homem ouvia a voz de Deus, na inocência, eu entendo. Só que aquele está caído. E o que fez Adão identificar que Deus tinha chegado? Ele disse o quê? Eu ouvi tua voz soar no jardim. Mas peraí, o homem aqui não já estava caído? Sim. Essa que é a pergunta. Como que caído ele está ouvindo a voz de Deus? Como, pastor? É porque quem um dia ouviu, não esquece o timbre. Pegou? Acho que você não entendeu. Você está enrolado. Eu vou repetir. Você está enrolado. Rafa, tenta desviar. A voz vai atrás de você onde você for. O eco da voz de Deus vai para o motel, vai para o baile funk. Pode tentar. Aonde você for, o eco da voz de Deus vai atrás de você. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: quem um dia ouviu não esquece o timbre. Vai, fala, Leo. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Lisa, agora é para você cantar, e por isso que vai acontecer algo sobrenatural aqui. Lê o versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? O que você fez? Essa foi a pergunta de Deus? Não, onde estás? Deus não perguntou. Getúlio, isso aqui muda a perspectiva de tudo. Deus não perguntou ao homem: Adão, por que você comeu o fruto que eu falei para você não comer? Deus poderia ter questionado isso ao homem? Podia. Mas foi isso que Deus fez? Não. Pastora Cássia, Deus poderia fazer tantas perguntas para o homem, mas a única pergunta que Deus fez foi: onde tu estás? Sabe por que Deus não perguntou por que ele fez o que ele fez? Por quê, pastor? Porque para Deus o homem é mais importante do que o que o homem faz. Deus não desceu para falar de pecado. Deus desceu para falar de relacionamento. Quem fala de pecado é o homem. Eu pequei. Deus não desceu para falar de pecado. Deus desceu para: Adão, onde você está? O que você fez não alterou o que eu sinto por você. Adão, o que você fez não mudou o que eu sinto por você. Eu estou com saudade de quando você caminhava comigo. Então, ao invés de fugir por causa do seu pecado, corra para mim, porque eu quero te abraçar. Tem gente aqui que está correndo de Deus. Só que nessa madrugada Deus veio atrás de você para te dizer: o que você fez não mudou o que eu sinto por você. E se você sentir que Deus está te chamando enquanto ali estiver cantando, você pode se derramar no altar. Jesus pregando, a mensagem era um pouco dura. A multidão começou a ir embora. Pedro falou, os discípulos falaram: mestre, a multidão está indo embora. E eu já vi gente pregando e cantando o que Jesus disse. Vão também. Quando Jesus disse isso, Pedro falou: para onde iremos nós? Mas Pedro não falou para onde, Pedro falou para quem. Não foi para onde, Pedro falou para quem. Porque não é sobre uma geografia, é sobre alguém. Não é sobre uma igreja, é sobre um Deus que nos ama e nunca vai desistir de nós. Para quem iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna?